Bom dia, gente. A nossa devocional tá lá em 1 Samuel, capítulo 16, lá no versículo 14. E diz assim: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender esse versículo, e aí há uma teologia muito bem explicada e tudo mais a respeito desse versículo, mas eu creio que o nosso Deus, ele, com toda a sua grandeza, ele ainda assim é de uma simplicidade tão grande que nós precisamos entender que a gente consegue ver Deus em coisas pequenas e em coisas simples. As pessoas têm a dificuldade em entender que um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. E essa devocional, eu separei ela em 3, e é a respeito do diabo como servo de Deus. E não se engane, é o que ele é um servo de Deus, sabe? Deus deu limite, Deus dá ordem, Deus fala aonde pode, aonde não pode, até em que lugar ele pode ir, até onde ele vai, quantos dias vão durar. Não se engane, o diabo não tem legalidade na sua vida se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus. Mas o Senhor sim pode permitir que ele venha nos atormentar, nos perseguir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos acordar. E o sentido desse versículo aqui é realmente fazer isso com Saul, é fazer com que Saul despertasse desse sono de desobediência, é fazer com que Saul pudesse acordar, sabe? É sacudir e abalar Saul para que ele pudesse entender: ei, do jeito que você tá, não dá, sabe? Do jeito que você tá, não posso trabalhar, do jeito que você tá, não tá do jeito que eu quero. Eu preciso te instigar, eu preciso que você perceba que eu quero em você mudança. Que do jeito que você tá, você não pode ficar. E uma das maneiras em que Deus usa, em que Deus faz para que nós pudéssemos ser sacudidos e percebemos que do jeito que a gente tá, a gente não vai para o lugar que Deus quer, a gente não consegue chegar onde Deus quer pra gente, a gente não consegue chegar no propósito dele, é enviando o diabo, para que nós possamos acordar desse nosso sono de desobediência, dessa nossa procrastinação, que é a palavra que está na moda, né? Dessa nossa preguiça, sabe? Desse nosso comodismo. É um jeito que Deus tem de fazer a gente acordar e falar: opa, levanta e vambora. E o interessante é que eu estava lendo um livro e é uma frase muito bonita e que ficou no meu coração, que é assim, ó: a disciplina deveria gerar misericórdia e não miséria. A intenção do nosso Deus é que a gente sempre volte-se a Ele. É para que a gente sempre possa voltar para Ele. E não nos desligar completamente dele e não nos afastar completamente dele, mas que haja em nós um arrependimento genuíno e sincero e que nós possamos voltar para ele. Então, a disciplina do Senhor não é pra gente passar fome, a disciplina do Senhor não é pra gente morrer, a disciplina do Senhor não é pra gente ficar do jeito que a gente tá, mas a disciplina do Senhor é pra gerar em nós mais fé, mais misericórdia, mais amor, mais paz, mais harmonia, é pra gente estar mais perto dele. Então, eu gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração e que pudesse permitir que o Espírito Santo continue palestrando no seu coração. Porque às vezes a gente reclama de certas coisas, mas são essas coisas que o Senhor tem usado para que a gente possa se achegar mais a Ele, para que a gente possa voltar para Ele. Amém?